eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e essa palavra que eu quero compartilhar, é, eu vou utilizar, inclusive, a palavra que nós utilizamos na nossa célula. Por quê? Lembra que eu falei sobre curva do esquecimento, né? Então, tem a curva do esquecimento, então você está aqui no zero, você aprende alguma coisa, e aí, no dia seguinte, se você não rever aquilo que você aprendeu, ele começa a cair na curva do esquecimento, e logo na sequência você precisa rever, né, no dia seguinte, depois 2 dias depois 4 dias depois, e assim sucessivamente, até que você alcance o quê? O resultado daquilo que não sair mais da sua mente. Então, por isso que, de vez em quando, eu vou voltar em alguns temas que a gente aplica na célula, eu aplico no culto. E aí é para a gente fortalecer o aprendizado, porque mais importante do que tudo isso é o aprendizado. E nós estamos realmente tratando sobre aprendizado. O evangelho nada mais é do que aprendizado. Então, quando nós nos relacionamos, nos manifestamos vamos dizer, nessa direção, nós chegamos naquele resultado que esperamos, que o Senhor espera que estejamos, ou seja, um resultado, vamos dizer assim, de filhos maduros. Então, revisar é aprender ou relembrar, e a questão do relembrar é importante para que a gente possa fixar, porque nada mais importante para nós nesses dias do que realmente fixarmos esse conhecimento e fazer com que o conhecimento se torne uma prática diária na nossa vida. Então, Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 9, nós falamos aí sobre esse publicano, Zaqueu, crente, como eu e você, que tem todas as dificuldades, né, todos os problemas, né, passou por muitas coisas, né, mas ele compreendeu que existia um novo nível que ele precisava estar. Ele compreendeu que o que ele tinha já não era o suficiente e ele precisava de coisas melhores, né, ou seja, precisava de uma oportunidade de vida melhor. Embora fosse um homem rico, e o texto vai declarar isso, ele compreendia que faltava alguma coisa para ele. O dinheiro, ele entendia que o dinheiro não podia comprar nem pagar as coisas pelo qual tinha como necessidade dentro dele. E por isso, então, ele vai atrás de Jesus para saber quem era esse. Porque certamente ele já tinha ouvido falar que Jesus era o Messias e que ele tinha feito muitos milagres ou estava fazendo muitos milagres e, por consequência disso, ele precisava encontrar com esse que poderia fazer todas as coisas. Amém? Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Você que está em casa também pode procurar. Pode dar glória a Deus, viu, amados? Ficar sempre à vontade. E vamos lá. Lucas capítulo 19 diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. É interessante que Jesus não vai a lugar nenhum que não tenha um propósito. Jesus não vai assim, vou ali em Oakland. Não, ele não vai em Oakland porque ele quer passear em Oakland, ou porque eu não estou fazendo nada e eu vou ali fazer, ou eu vou fazer qualquer coisa ali. Jesus, ele sempre tem um objetivo quando ele ia para algum lugar, se movia de um lugar para o outro, de um outro para o outro, de um outro para o outro. E o meu entendimento é claro que Jesus precisava passar por Jericó, e não somente para poder curar Bartimeu, mas também para curar este homem que tinha uma cegueira diferente da de Bartimeu. Bartimeu tinha uma cegueira física, e a cegueira física impedia ele de ver, né, e de enxergar a vida como ela era, mas esse homem também tinha dentro de si uma outra cegueira, e no caso essa cegueira era para a realidade daquelas pessoas que ele recolhia os impostos, e que naquele momento ele fazia algo de uma forma, vamos dizer assim, má ou de uma forma negativa, que tirava mais do que realmente ele poderia fazer daquelas pessoas. E veja que ele entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, e Lucas vai dizer que ali morava um homem rico. Não era um homem pobre, mas era um homem rico, e ele dá o nome a esse homem e ele chama Zaqueu. Ou seja, além dele ser um homem rico, Zaqueu também era conhecido das demais pessoas. E é claro que quando Lucas vem trazendo os detalhes desse conhecimento, desse Zaqueu, nós vamos ver algumas outras coisas e nós vamos descobrir que Zaqueu tem um pouco daquilo que nós temos também, ou tinha um pouco daquilo que nós temos, e talvez, com certeza, estava inserido nos meios pelo qual também nós estamos inseridos. E ele diz o seguinte:
no versículo 3, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo ou de baixa estatura. E então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escuta, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também era descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Olhando a dinâmica e a história, né, vamos dizer assim, de Zaqueu, nós vamos compreender coisas profundas e importantes. Primeiro que, olhando para a questão social e econômica, certamente Zaqueu não tinha necessidade, porque ele não era um cobrador de impostos, Zaqueu era o chefe dos cobradores dos impostos. Ele era aquela pessoa que dava as diretrizes para aquele cobrador de impostos. E diz Lucas, no texto, que ele era um homem rico. Em outras traduções vai dizer um homem muito rico. É fato que Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, né, e está na qualidade que ele estava, ele realmente gozava de privilégios que outras pessoas não tinham. E como Lucas declara, dizendo esse detalhe, ele era muito rico, mas também era um homem muito pobre. Ou seja, o dinheiro em si não podia trazer para Zaqueu tudo aquilo que ele imaginava que poderia ter. Fato é que ele decidiu o quê? Quando ele ouviu falar de quem era Jesus, decidiu ir para saber quem ele era e se encontrar com ele. E na nossa cela, no nosso encontro, alguém perguntou assim: pastor, Jesus sabia que ele estava em cima daquela árvore, sabia o nome dele? Sabia. Não tem nada que ele não sabia, ou não tem nada que ele não saiba, melhor dizendo. Não tem nada que ele não conheça. Porque, na realidade, ele estava como homem, mas ele também era 100% que Deus, em todo o tempo. E ele sabia, e na realidade, ele foi em direção àquela árvore, porque ele sabia que esse homem estaria lá, e ele precisava corrigir coisas que estavam erradas na vida daquele homem. Veja que ele diz no versículo 10 que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava o quê? Perdido. Embora Zaqueu poderia gozar, como eu falei, dos privilégios de ser uma autoridade naquela cidade e de ser líder dos cobradores de impostos, ele estava tão ou mais perdido do que as outras demais pessoas, conforme também o texto declara. Veja que quando Jesus chega naquele lugar e que ele olha para o alto e que ele chama Zaqueu e que ele então entra para a casa de Zaqueu, veja que logo aqueles homens que o cercavam, e eu vou dizer que naquele momento não eram homens qualquer, mas eram os crentes da atualidade, eles deixaram de reconhecer a autoridade do Cristo, a autoridade do Senhor, e ele chamou ele como se fosse um homem qualquer e disse: olha, veja que este homem entra na casa de um pecador. Zaqueu era qualificado por um pecador por conta da ação ou por conta do trabalho que ele tinha ou por conta da atividade que ele tinha e que era mal vista e que certamente também por conta dos altos encargos e impostos fazia com que ele também fosse uma pessoa não muito querida naquela cidade. E essa era a realidade dele. Por quê? Porque certamente para que ele galgasse e chegasse ao status que ele chegou em termos financeiros, ele tinha cometido muitos delitos durante toda a sua vida de cobrança de impostos ou de orientações de como poderia obter mais impostos das outras pessoas. Fato é isso que Zaqueu, quando ele se encontra com Cristo e quando Cristo entra na sua casa, a primeira coisa que ele fala para o Senhor o Senhor não tinha dito nada: darei metade dos meus bens para os pobres. Darei metade daquilo que eu possuo para os pobres.
A gente fala nos dias atuais sobre corrupção, mas eu imagino, entendo que corrupção não é algo novo. Corrupção é algo muito antigo. E que certamente, naquele período, havia muita corrupção. E por consequência disso, esses homens estavam mergulhados no que hoje conhecemos no Brasil como a rachadinha, o mensalão. Ó, é o seguinte, você cobra 3, que é 2, um para o governo, 1,5 para você, 1,5 para mim, né? E aí, isso fazia com que o povo, porque o próprio provérbio diz que quando o governo é injusto, quando o governo cobra muito imposto, o povo ele cai em desgraça. Você vê que nós vimos uma situação de miséria, porventura, na vida daquele povo, e é claro que eles culpavam também os altos impostos que lhe eram cobrados. E por isso que uma pessoa sendo, né, Zaqueu, um cobrador de imposto, e hoje, né, poderíamos dizer um político, apesar de todas as coisas, o político não é uma pessoa que é muito bem vista, né? Por quê? Porque as leis que eles fazem muito mais trazem maus tratos à vida das pessoas do que benefício para as pessoas. É sempre, principalmente nós somos brasileiros e acompanhamos um pouco da política no Brasil, nós vamos ver a dificuldade que é onde não há o quê? Um patriotismo, onde eles não se unem, e eu converso sempre isso, né, dessa gente, eles não se unem para um bem comum da nação, da população. Não importa se a ideia é de fulano, não importa se a ideia é de Beltrano, não importa se a ideia é de ciclano, importa que a ideia é boa, é factível de que a gente possa executar ela, e sendo assim, se é para o bem da nação, vamos embarcar na ideia, vamos fazer, vamos tirar a nação desse poço que ele está por conta da pandemia e tudo mais. Mas o que a gente vê são pessoas, cada uma puxando, vamos dizer assim, a brasa para a sua sardinha, independente se a ideia é boa, e às vezes a ideia não é só boa, a ideia é extraordinária, mas eles destroem só porque isso vai trazer, ou pode trazer, ibope para fulano, beltrano ou ciclano. Eu creio que isso também não devia ser diferente naquela época. Eu creio que isso deveria ser muito comum naquele momento. Eu creio que Zaqueu, como eu falei, como um bom político, ele deveria ser odiado, como a gente vê às vezes alguns vídeos que as pessoas colocam aí nas redes sociais de brasileiros, né, xingando lá e falando, chamando de ladrão, de ordinário, os políticos que estão dentro de voos comerciais dentro do Brasil. E a gente vê porque essas pessoas, elas não são queridas justamente pela maldade que elas fazem e elas planejam contra a população. Essas pessoas trabalham como se não existisse o amanhã, mas a grande verdade que eu compreendo a partir da história de Zaqueu é que, embora eles possam ter muito dinheiro, mas esse dinheiro todo que eles têm, espalhados pelas contas fora do país, como eles mantêm, não pode comprar aquilo que somente o Senhor pode dar na vida do homem. Não pode preencher o vácuo existencial que tem no coração de um homem, e somente aquele que nos criou tem o código, a senha e o acesso para poder liberar o nível de satisfação em nós pelo qual o dinheiro não pode dar. O dinheiro ele pode comprar muitas coisas, mas ele não pode comprar todas as coisas. O dinheiro ele pode fazer muitas coisas, mas ele não pode fazer todas as coisas. E as pessoas que ganham, e as pessoas que vivem emergidas na busca desenfreada, e a Bíblia diz que buscar desenfreadamente riqueza pode trazer problemas e prejuízo na vida das pessoas. Ela não está dizendo que ser rico traz problema. Ele não está dizendo que ter dinheiro traz problema. Mas a busca desenfreada, como se essa fosse a sua tábua de salvação em termos financeiros, né, essa busca pelo dinheiro exacerbada, ela pode levar o ser humano o quê? À ruína. E esse é o problema que muitas pessoas estão, o quê? Emergidas, estão afundadas, porque elas esquecem que somente Deus pode dar aquilo que nós necessitamos. A história de Zaqueu é a história de um crente como eu e você. Ou seja, em que sentido? Zaqueu era um homem que conhecia sim da palavra. Zaqueu era um homem que conhecia sim, que porventura também participava o quê? Da sinagoga. Embora os homens criticaram porque Jesus entrou na casa de um cobrador de impostos e, como eles declarou, de um pecador, e quem falou isso foram os próprios crentes da época. Você consegue compreender? Porque não foi a multidão que estava falando, porque a multidão seguia Jesus pelos benefícios que Jesus entregava.
E ninguém estava falando mal de Jesus pelos milagres, ninguém estava falando mal de Jesus pelas curas, ninguém estava falando mal de Jesus pela libertação, ninguém estava falando mal de Jesus pela transformação, mas aqueles homens buscavam algo pelo qual pudesse o quê? Condenar Jesus. Assim como as pessoas que também estão ao nosso derredor estão procurando algo para que possa te condenar, condenar a sua ação, condenar a sua atitude, o seu comportamento. Elas estão sempre procurando uma falha, estão sempre procurando um ponto para poder se apoiar, para poder trazer sobre si o quê? Uma condenação ou um julgamento, sem ter nenhum tipo de quê? Base sólida para sustentar todas essas coisas. Mas Zaqueu, naquele momento, estava ali diante daquele que podia preencher tudo aquilo que o dinheiro dele não podia dar. O exemplo disso é tão grande que ele fez o quê? Não se eximiu. Você pode olhar o texto que Jesus não falou para ele dizer isso ou fazer aquilo outro, diferente do jovem rico. O jovem rico chegou num sapato alto diante de Jesus e falou o seguinte: bom mestre. Ele já chegou bajulando aquele que não precisava de bajulação. E aí Jesus disse: olha, ninguém é bom senão Deus. Mas por que tu me chamas de bom? E ele disse: olha, eu cumpro todas as coisas. Bom mestre, eu faço todas as coisas. Bom mestre, eu realizo todas as coisas. Olha só, eu cumpro as leis. Eu cumpro tudo o que os profetas falam ao nosso respeito. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Senhor, o que devo eu fazer para herdar o quê? A vida eterna. Ele já chegou e começou a declarar tudo aquilo que ele fez. Sabe aquele crente direitinho, bonitinho, que ele olha assim e fala assim: não, porque eu faço tudo. Não, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu me desvio do mal, eu whatever. Mas faltava alguma coisa. É um crente, às vezes, tipo assim, tem gente que fala assim, é como Jó, né? Jó, na primeira fase dele, um crente que se desvia do mal, mas a realidade é que o fato de se desviar do mal também trazia outras situações também, pelo qual Deus permitiu que Jó passasse naquilo. Porque Jó se orgulhava de uma vida que ele levava e ele se achava mais santo do que todos os demais. Então, qual era o problema de Jó? O orgulho. Esse era o problema na vida de Jó, e Deus precisava cuidar e tratar desse problema, por conta que por conta do orgulho que ele estava o quê? Vivendo. Aquilo que ele alimentava dentro de si e que porventura trazia o quê? Problemas, e que traria outras situações no futuro que poderia implicar ainda mais na vida de Jó. E Deus poderia ter perdido ele para sempre, por conta da falta de tratamento do orgulho. Mas quando nós olhamos, quando nós começamos a compreender agora tudo aquilo que é a situação pelo qual o Senhor começou a trazer com ele aqui, diferente do jovem rico, que se apresentou para o Senhor dizendo que era cumpridor das leis e que fazia todas as coisas, esse homem aqui não tentou se justificar a nada. Aí ele já chegou diante do mestre, já começou entregando todas as coisas. Ele disse para ele o quê? Olha, darei metade dos meus bens aos pobres. Porque certamente ele tinha uma crise de consciência e de identidade de que aquele, ou boa parte dos recursos pelo qual ele tinha e que tornou ele um homem muito rico, veio sim de uma forma que não era lícita, de uma forma que não era correta, de uma forma pelo qual, não somente pelo trabalho dele, ele poderia ter alcançado. E com certeza, a mesma quantidade, ou o dinheiro que ele tinha, não só produzia, vamos dizer, o status para ele, mas também um peso pelo qual ele carregava, talvez passando pela cidade, vendo pessoas necessitadas, passando pela cidade, vendo pessoas morrendo, passando pela cidade, vendo as pessoas passando por tantas situações e circunstâncias que as impedia de o quê? De chegar no lugar aonde o Senhor queria que ela chegasse. Ou a condição pelo qual o Senhor desejava que as pessoas tivessem. Por conta do quê? Da ganância de homens. É isso que eu tenho. Chegou para ele de uma
vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então disse Jesus, hoje salvação entrou nessa casa. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Esta era uma prática dos judeus na antiguidade, quando alguém era furtado ou era roubado de alguma coisa. A forma pelo qual as pessoas tinham que fazer para poder restituir as outras pessoas era o quê? Devolver 4 vezes mais daquilo que lhe foi tirado. Então, se tirasse, no exemplo, $10 de alguém, de uma forma ilícita, ele tinha que devolver os $10 e ainda mais $40 para poder compensar aquilo que ele havia roubado ou tirado de forma ilícita. Isso nos mostra que Zaqueu era um homem como eu e você, que era crente, que ia à sinagoga ou que ia à igreja e que conhecia a palavra de Deus, e por causa do orgulho e da soberba do coração e a ganância que ele desenvolveu ao longo do tempo, levou a ele a tomar ações e atitudes como essas e impediu a ele de fazer o quê? De seguir aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Isso é comum acontecer na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. Isso é comum acontecer na vida das pessoas pelo qual não compreende, não entende, né, aquilo que Deus estabeleceu para si ou para nós como regra e conduta de vida moral pela qual nós precisamos seguir. Esta é a realidade. E é interessante que Jesus, ao final, vai dizer, hoje a salvação entrou na casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E os perdidos, muitas das vezes, não são somente aqueles que estão vivendo a prática do pecado e que não aceitaram a Jesus Cristo, mas perdidos também são aqueles que estão na casa do Pai, vivendo a prática do pecado, mesmo depois de terem aceitado a Jesus Cristo. Existem pessoas que mantêm os seus pecados de estimação, já falei sobre isso. Pessoas que alimentam pecado de estimação. E eu digo o seguinte também, que algumas pessoas às vezes não compreendem, porque quando você mantém essa realidade, né, eu falo no seguinte trocadilho, aquele que não tem o domínio próprio para dominar as suas vontades, para dominar a sua vida, ele tem um demônio próprio. Né? Quem não tem um domínio próprio tem um demônio próprio, e é ele que comanda o desejo, a vontade de você fazer isso, aquilo, aquilo outro. Quando não é o Senhor que governa, é o demônio que governa. E se eu não colocar o Senhor para governar, certamente os demônios se apresentarão para buscar governar alguma área e algum lugar da minha vida que ainda não foi o quê? Resolvida. O problema em que muitos insistem em viver e passar é que essas pessoas não querem mudar a sua forma de viver e querem sempre achar algo para legitimar o quê? A condição pela qual elas estão vivendo e se comportando. Eu volto a dizer, a porta continua estreita. Volto a dizer que seguir o Evangelho não vai custar pouca coisa para as pessoas, não vai custar algumas coisas, mas seguir a Jesus vai custar tudo para aqueles que realmente querem seguir a Jesus. Não estou dizendo que você tem que largar a sua casa, largar a sua família, largar isso, não estou falando isso. Mas você vai ter que largar o pecado, você vai ter que matar a carne, você vai ter que abandonar as coisas erradas pelo qual se pratica para poder viver uma vida piedosa, ou viver uma vida santificada, porque o Senhor diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Aos olhos de muitos, ele era apenas um pecador por conta daquilo que ele cobrava de imposto acima do povo, fazendo com que um povo sofresse, aos olhos de muitos. Mas se olharmos também aos olhos, ao entendimento daqueles outros homens, pelo qual disse que Jesus estava entrando na casa de um pecador, talvez eles não roubavam isso, mas eles roubavam outras coisas ou faziam outras coisas, como acontecem fazendo, como continuam fazendo na atualidade. O que nós precisamos entender, que nós precisamos abandonar aquilo que fazíamos de errado, e que nós precisamos entender, que nós precisamos devolver, nós precisamos restituir aquilo que porventura tiramos ou levamos, para que o Senhor então também possa trazer a restituição em nossa vida. É uma via de mão dupla. Quando eu restituo, eu sou restituído. Quando eu devolvo, eu também me é devolvido. Quando eu compreendo isso, então a salvação e a graça de Deus entra o quê? Na minha vida. Nós precisamos ter uma vida mudada e transformada através da própria palavra de Deus. E eu quero concluir com a seguinte pergunta:
Que erro vocês acham que precisam consertar na vida de vocês? Que erro vocês acham que ainda cometem e precisa ser mudado na vida de vocês? Zaqueu precisava parar de roubar as pessoas nos impostos. E ele precisava devolver aos pobres e dar aos pobres aquilo que ele tinha roubado, além daquilo que ele deveria ter como direito. E ele ainda também decidiu devolver e restituir, conforme a lei mandava, segundo a lei determinava, quando alguém tirava alguma coisa de alguém. O que você precisa fazer, ou que erro você precisa consertar na sua vida. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você tem passado, eu não sei como você tem vivido, mas uma coisa é certa, de uma coisa eu sei, que coisas precisam ser mudadas e são mudadas todos os dias. O Evangelho é um momento na nossa vida de libertação em todos os níveis, e nós não vivemos a libertação apenas num dia, quando vemos na igreja, mas nós vivemos libertação todos os dias. Todos os dias nós precisamos aplicar alguns conceitos que nós não utilizamos, muitas das vezes, que é o conceito do não. Não ao pecado, não ao erro, não a isso, não aquilo, não aquilo outro, não a todas as coisas que me afastam ou podem me afastar da vontade, da bondade de Deus. Não. Precisamos adotar a cultura do não, de não pecar mais, de não fazer mais. E adotar a cultura de dizer o sim para as coisas que vêm de Deus para a nossa vida, porque somente assim nós conseguiremos cumprir o nosso propósito e a nossa missão e chegar na oportunidade que Ele estabeleceu para nós, para recebermos a vida eterna. Paulo vai declarar e dizer, e eu quero concluir, dizer que, pois bem, agora o céu é tomado à força. Ou seja, ele vai dizer que desde o princípio, o céu, para entrar no céu, usa-se de violência, ou seja, força para que você possa entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu como passa de ano na escola, passei raspando, não tem essa história de passar raspando, ou você passa ou você não passa. A porta que é estreita, ela tem exatamente a sua medida. A porta que é estreita, ela tem exatamente a medida que cabe você de passar nela. Se estiver fora do prumo ou do projeto que Deus estabeleceu para você, você não vai conseguir passar por essa porta. Por isso, a necessidade, a importância da cultura do não e também para as coisas de Deus, a cultura do sim. A verdade é que a vida é como um sopro. Hoje você está aqui e pode ser que mais tarde não esteja. Ontem nós perdemos uma parente nossa, uma tia, e pessoas que a gente tinha assim, um carinho muito grande. Era aquela tia que fazia os bolos pra gente, era aquela tia que fazia as festas, os salgadinhos, né? É aquela tia que produzia, o negócio da festa era com ela, né? Do docinho ao salgado, a torta salgada, ao bolo, o salgadinho, a pizza, o cachorro, tudo era com ela. Era ela que era o cara, ela era o cara, né? Maria das Graças também, mais conhecida como Magal. E hoje a nossa família, Sodré, está de luto por perda dela. Porque, e quem imaginaria, né? Isso foi há 2 dias, né? Anteontem, né? Que hoje foi o sepultamento dela no Brasil às 10 da manhã. Mas anteontem ela acordou pela manhã, fez café da manhã, como sempre, né? Serviu todo mundo, fez tudo aquilo que ela faz de comum. E quem diria que no final do dia, à noite, ela daria entrada no hospital e morreria de um infarto. Ninguém sabia. A minha irmã, que ela é madrinha da minha irmã, a minha irmã fala assim, minha madrinha morreu. E ela começou, Wagner, a nossa vida não é nada. Eu falei assim, não, irmã, não é nada. A gente acha que é alguma coisa, a gente acha que pode alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, quando você fizer alguns planos, alguns projetos, você diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós iremos lá. Se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, nós faremos aquilo outro. Se Deus quiser, nós realizaremos aquilo outro mais. Se Deus quiser, nós colocaremos uma igreja, né, para isso, para que, se Deus quiser. Mas se Deus não quiser, nós não vamos estar. Nós não vamos fazer. E às vezes a gente anda numa independência como se Deus não existisse. E esse é o grande problema. E quando nós andamos na independência nossa, sem Deus, na rebeldia da nossa independência, alguém chega e começa a entregar algumas coisas erradas para nos afundar e nos levar ainda para mais longe de Deus. E aí, eu recebi a notícia ainda
porque lá era madrugada, aqui era, acho que eram 10 horas da noite, e ela disse, você está sabendo de alguma coisa? Eu falei, não, minha madrinha morreu. Eu falei assim, vamos procurar saber. E aí, claro, foi confirmado realmente o que havia acontecido, e ela deu essa declaração para mim, a nossa vida é só um sopro. A minha irmã esteve desviada por muitos anos do caminho do Senhor, mas Deus teve a misericórdia, como sempre, com as mãos estendidas, e um dia ela olhou, vamos dizer assim, pela dificuldade da multidão. Um dia ela subiu naquela árvore, naquela figueira brava, né? Imagina agora Zaqueu, um homem rico, subindo numa árvore. É algo assim surreal, né? Não era uma árvore qualquer, uma árvore brava, né? Devia ter espinhos, galhos, um negócio meio difícil de subir, mas ele não olhou para a dificuldade, porque ele precisava o quê? Encontrar aquele que podia mudar a história da vida dele. E não era mais o dinheiro que tinha esse poder, mas alguém que estava acima do dinheiro e que podia fazer todas as coisas. E aí minha irmã foi novamente alcançada por essa mão que está estendida a todo o tempo para nos assistir. E ela voltou para os caminhos do Senhor, de volta, regressou. Mas ontem ela estava dizendo o que é a nossa vida, se não um sopro. Hoje estamos aqui e amanhã não estamos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Amanhã você pode não estar. E aí a Bíblia diz, o que conta nós daremos ao Senhor? Como ele diz, louco, que conta dará agora, que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida? Não é isso? Então nós precisamos fazer o nosso hoje. Todos os dias a gente precisa fazer as nossas coisas. Amém? Glória a Deus. Curva suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele. Enquanto eu faço o convite aos que estão nos assistindo, a você que precisa de Jesus, a você que não aceitou ao Senhor, a você que porventura tem vivido uma vida distante daquilo que Deus estabeleceu para você, eu quero dizer para você que esse é seu tempo de voltar, esta é a hora. É a hora da cultura do não, é a hora da mudança, é a hora da transformação. Esse é o momento seu. A você que também que se afastou do caminho do Senhor por algum motivo, por alguma circunstância, por conta de tristeza, por conta de decepção, esta é a sua oportunidade e Deus está te esperando para esse regresso. Faça essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a Ti como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador, e declaro que não reconheço nenhum outro Deus a não ser o Senhor, e peço ao Senhor que escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Senhor, eu regresso para a sua casa hoje, depois de tanto tempo afastado e longe da tua presença e da tua bondade, para que o Senhor então possa fazer na minha vida tudo conforme a sua vontade, conforme o Senhor planejou desde o princípio para que fosse feito. Assim, eu peço ao Senhor que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que então eu possa viver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar e impetrar a bênção apostólica para você e declarar que esse seja o domingo do Senhor na sua vida, a oportunidade de você fazer aquilo que Deus estabeleceu para você e de você viver os sonhos e os planos de Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelo louvor, pela adoração, pelos cânticos. Obrigado, Senhor, porque em tudo vimos a manifestação da Tua bondade, da Tua graça. Em tudo nós vimos, ó Pai, e temos visto a Tua bondade, Senhor, ser manifesta em nossa vida. E eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos deu na oportunidade do dia de hoje. Obrigado pela bênção, obrigado pela paz, obrigado pela orientação, obrigado, Senhor. Obrigado por sua bondade extraordinária em nossas vidas. E eu peço ao Senhor que possa abençoar o restante deste domingo, o almoço em família, a nossa casa, os nossos parentes, onde quer que eles estejam, sejam alcançados pela Tua misericórdia. É o que suplicamos a Ti, no nome precioso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos e toda a igreja diga amém. Deus abençoe. Um domingo de paz para todos, em nome de Jesus.